tanto pode ser usada por um cristão afastado, de forma superficial, mas pelo apóstolo, ele acredita naquilo como doutrina. Diferente. O apóstolo acredita naquilo como doutrina agora. Ok? Com o surgimento, vou dar um exemplo do feminismo, surgiu uma frase. Qual é a frase? Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Qual seria essa expressão para o crente fiel? O crente fiel: meu corpo, santuário de Deus, regras de Deus. Percebe? Para o crente afastado, ele vai usar isso para pecar. Para o apóstolo, ele vai usar isso para doutrina. Percebeu a diferença, queridos? O crente afastado, ele vai usar isso para pecar. Eu sou o Senhor da minha vida. Né? Ele não quer ensinar ninguém, ele não quer doutrinar ninguém, ele não quer formar ninguém, ele não quer formar grupos, ele não quer. O apóstolo já não quer. O apóstolo já quer ensinar, já é mestre. Tá bom? Percebeu a diferença? Outra coisa, o evangelho inclusivista é do apóstolo ou do crente afastado? Quer que vocês participem. A interpretação inclusivista. Entende o que eu estou falando? Posso falar aqui com 3 letras. A questão da homossexualidade está presente nas Escrituras como parte do amor de Deus, ou seja, contemplada pelo amor de Deus. Aí já não é mais o cristão afastado, porque já passa a ser uma doutrina, já é um tipo de apostasia, porque até a Bíblia já comentada dessa forma. Então virou o quê? Uma doutrina. Ok? O apóstolo, então, diferencia um pouquinho daquele que é semi-herege. Qual que é o semi-herege? Crê em tudo que a Bíblia diz, mas tem um pontinho diferente. Né? Um pontinho diferente. Ok? Pode, não quero julgar, não quero citar o nome aqui, mas tem um pontinho ali que vai fazer uma diferença. Né? Ok? Aí pode ser uma heresia, pode ser transformada, mas o apóstolo torna aqui uma doutrina geral. Então, vocês estão entendendo, queridos? Porque é o abandono da fé em prol de outra coisa. Não é simplesmente o afastar da fé. Ele abandona a fé e vai defender outra coisa. Amém? O apóstolo João, na primeira carta, fala disso, porque tinha lá, né, o que era sair do nosso meio, que não era dos nossos, pois ele não era cristão, ele estava lá, mas ele não era igreja. Saiu porque não era. Esse nem apóstolo é. Ele já não era. Nem que eles afastaram do ele já não era. Mas ele fez com que alguns se apostassem. Ele entrou e fez com que alguns acreditassem, né? Até que João diz: tem que discernir os espíritos. Quando João fala de discernir espíritos, na primeira carta, capítulo 4, está falando de espírito maligno, está falando de espíritos falsos, mestres, doutrinas, que ele pode até fazer uma aplicação desse espírito maligno, mas porque o espírito sempre está por trás, o diabo sempre está por trás dessas coisas, né? Mas ali o objetivo não é o espírito maligno, ele é o falso, falso. Ficou claro a diferença para os irmãos? Não vai chamar o nosso irmão que está afastado da igreja, de apóstolo, não. A não ser que ele abra uma igreja, comece a pregar doutrinas divergentes, né? A divergência daquilo que é genuíno evangélico. Amém, queridos? Sim, Madeline? Oi? Pode ser até uma aposta também, porque ele, normalmente, ele experimentou o evangelho, né? Mas ele agora quis seguir outra doutrina, entendeu? Eita. Entenderam, né? Você conhece, né? O que você
Então assim, queridos, isso é apostasia. O cristão, primeiro século, voltava para o judaísmo. Apostasia. Queria defender o quê? Outras coisas que corriam com a fé evangélica. Ou o evangelho de Deus. Levanta a mão. Parece que vai entrar atrás dele. Fala bem alto. Vamos ler o texto? Se a situação do apóstata é reversível. Eu creio que para Deus nada é impossível. Tá? Vamos aqui para a Bíblia. Tá bom? Porque só Deus sabe essas coisas. Eu creio que se Deus resolver salvar, ele vai salvar Deus. Quem somos nós para avaliar isso? Mas dizer também que todos estão salvos, que todos os salvos não decairão, não ficarão, ou subirão todos, é a nossa avaliação humana. Né? Hebreus 6:4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do vigor, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento. Os que de novo estão consultando para si mesmos os filhos de Deus, respondem a ignomínia. Ou seja, qual a dificuldade aqui, queridos? O sacrifício de Jesus não foi suficiente para eles. Precisa de outra coisa. Você pode ver esse assunto todo dia dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Eu preciso de algo mais. Né? Vamos resumir esse texto aqui todinho. Tá? Por que é impossível? Nós temos a cauterização. Lembra quando eu falei do significado da cauterização da mente? Né? A cauterização, ela se torna irreversível. Tem que criar de novo. Não é verdade? É como você vai com a chama ali no ferro, muda a configuração do ferro. O passarinho muda a configuração, você tem que fazer de novo. Você não consegue voltar ao que era antes. Né? Então, aí fica a questão da impossibilidade de renovação, viu, Hélio? Tá? Biblicamente, eu creio, né, que o cristão pode apostatar. Tá? Porque a Bíblia fala isso. Não vou entrar no mérito se ele é eleito, se ele não é eleito, mas está na Bíblia, claro, que quem apostata é cristão. O homem natural não pode apostatar. O homem sem Deus não pode apostatar. O cristão pode apostatar. Sim, irmão? Olha só, queridos, tem uma questão muito forte aí nessas linhas teológicas. Eu não gosto de discutir linha teológica com a igreja. A gente discute lá na academia. Né? Eu fui para uma aula de módulo do mestrado, e o professor era calvinista. Eu perguntei para ele: o senhor vai dar essa aula no veio calvinista ou não? Porque eu não sou calvinista. Né? Ele falou: não, eu vou dar a aula baseada na Bíblia. Foi fiel, ele baseou na denominação dele, na linha teológica da denominação dele, baseou a palavra de Deus. Uma aula muito boa. Foi sobre a linguagem da Bíblia. Porque se você pegar determinado professor da Bíblia, ele vai te conduzir para o milenismo. Se pegar outro, ele vai te conduzir para o pós-milenismo. Se você pegar outro, ele vai te conduzir para o pós-migracionismo, né? Pré-milenista. O outro vai te conduzir para o pós-migracionismo, a milenista. E aí vai, com várias linhas. Eu não gosto de discutir essas coisas, predestinação, evolução. Eu deixo isso no Espírito Santo de Deus, irmão. A igreja, o que o cristão precisa ter? Certeza de salvação. Você tem certeza de salvação? Você tem certeza? Amém? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. Amém? Eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Eu também. Porque não é por minhas obras, não é por aqui que eu faço, se fizer, vou deixar de fazer. É porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé, pela graça. E Deus resolveu alcançar, salvar. E a minha vida mostra isso, que foi Ele que me chamou. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas como eu experimentei 10 anos afastado,
Né? Se eu morrer, você deixa aí para vocês pensarem. Aí vão dizer assim: Deus não deixa você morrer. Né? Como é que Deus deixa o pastor suicidar? Como é que liberta? Né? Porque a vontade do homem é uma realidade espiritual do outro. Ok? O homem tem vontade. Tanto que as obras vão acompanhar. Ok? As suas palavras farão parte do julgamento. Então, assim, o homem natural não pode ser julgado, porque, ó, se Deus já tivesse designado eles para perdição, todo mundo, como é que Deus vai julgá-los? Deixa eu só ajudar a irmã, posso? Caim ali, ele ainda tinha essa possibilidade. Entendeu? Caim ainda tinha essa possibilidade, porque estava muito próximo ali, né? Seus pais, Adão, Eva, da história de Deus. Tinha esse afastamento. Ele tinha essa. Se não tivesse, Deus não tinha comprado dele. Mas, posteriormente, o homem, queridos, o homem natural, ele não tem essa capacidade de dizer não para o pecado. Agora o crente tem. De crente, isso. Termos de crente, sim, aí ele tem. O homem cristão, ele tem. O homem não fala para nós, né? O homem cristão tem que dizer assim: Paulo coloca ali, se andar em espírito, não satisfará os desejos da carne. Para quem está escrevendo isso? Crente. Se você andar em espírito, você vai dizer não para o pecado. Ok? Então, assim, não é que Deus separou uns para salvação ou outros para julgamento. Toda a humanidade vai julgar. Toda a humanidade vai julgar. Deus enviou um plano de redenção para redimir os filhos. Dentre todos que estão julgados, os que creem em Jesus, vou ficar por aqui, tá? Os que creem em Jesus serão salvos. Aí, como vai crer? Aí é outra discussão que a gente vai dar tá? Vamos parar por aqui, porque isso também não. Para a gente saber, você tem certeza de salvação. Que você não é tão forte o suficiente que não possa cair no pecado. Amém? Mas não é tão fraco o suficiente que não possa rejeitar o pecado. Amém? Você não é tão forte o suficiente que não possa cair. Mas você não é fraco o suficiente que você não possa rejeitar o pecado. Sempre que você tem, eu temos o Espírito Santo de Deus. E quando a gente escolhe em sã consciência. O homem natural não escolhe essa consciência, o cristão sim. E o cristão escolhe pecar. O homem natural não escolhe pecar, ele vive em pecado. Exatamente. Aí tem as vertentes, né? Isso. Estão entendendo, queridos? Amém? Ok? Então, o que caiu? Ele não perde os valores, ele não muda a lei de Deus. Né? O que apostatou, ele vai contra a lei de Deus. Ele vai defender coisas que contrariam a lei de Deus. Ele vai querer doutrinar mesmo estando dentro da igreja. Porque para ser apóstolo, não precisa sair da igreja local. Vamos ler Deus. Não precisa sair da igreja local. Fica o joio e o trigo crescem juntos. O joio e o trigo crescem juntos. Você vai ser separado lá no dia do juízo. Não, lá na volta de Jesus. E o joio parece com o trigo. É semelhante ao trigo, confunde-se com o trigo, né? Ok? Alguns saem, porque olha só isso, os hereges, os falsos cristos, estão aonde? Dentro do corpo local. Eu digo que a igreja que tem doutrina de homem, uma igreja que baseia-se a sua história na doutrina de homens, tem mais possibilidade de ter essas pessoas. Uma igreja que já é mais. Aí sim, uma igreja que está mais voltada para a palavra de Deus, que está sempre observando a lei de Deus, observando, aprendendo disso, vai ser mais difícil essas pessoas, porque eles vão procurar um ambiente diferente. Ok? Mas veja bem, é por
possível um apóstolo ser pastor da igreja. É possível um herege ser pastor da igreja. E nós temos inúmeros. Não herege, que prega heresia. Falso profeta. Falso profeta, falso Cristo, herege, apóstolo, todos eles são lá. Estão caminhando, queridos. Lembra que eu disse que no Brasil tem 150 mil religiões falsas cristãs? 150 mil nomes de igreja. Esse dia eu fui na administração do pastor. Eu sou muito de ouvir coisas do YouTube. Me chamou a atenção o tema. Eu fui lá. Também não quero defender a exegese dele, tá? Só está como exemplo. Ok? Ele pegou a questão, duas questões, eu perguntaram para ele: por que igrejas racham? E o que é? Muitas das que racham não prosperam. Ele colocou dois exemplos: um projeto humano e um projeto de Deus. Aí usou dois textos bem distintos. Usou a Torre de Babel. Era um lindo projeto, a Torre de Babel, irmãos, maravilhoso. O próprio Deus elogiou o trabalho. Vamos aqui confundir, dividir, senão eles vão fazer o que tem no coração deles. Projeto humano. Caiu. Agora, Betel. Projeto de Deus. Anjo subindo, anjo descendo. Plano de Deus. Propósito de Deus. Jacó. Deu certo? Deu certo. Assim também é uma igreja local, irmãos. Se ela é construída em plano humano, ela não vai muito longe. Se ela nasce no plano de Deus, ela vai longe. Talvez não vá como o coração humano quer, mas ela vai longe. Ela persevera, ela permanece. Vê o vento, Jesus, vê o vento, mantém. Terremoto, terra treme, estrutura da filha. Salmo 125, 150, fala, não perdi. O monte de Sião como se abala. 125. Viu os erros sobre o monte de Sião como se abala. Bom, é nessa questão, não se abala. Tá? Então tem toda essa questão aí. Depende do que doutrina a igreja está afirmando. Se é doutrina de homem, se é doutrina de Deus. E eu creio que a igreja presa do Renovado do Gama, pelo menos, a liderança da igreja e a maioria dos irmãos estão firmados onde? Tem ensinado a doutrina de Deus. Tem pregado a doutrina de Deus. São os fundamentais da doutrina de Deus. Na terça-feira, na diretoria, surgiu um assunto lá, no ministério, e disse assim: o nome, aquele nome que está lá na placa é perigoso. Ele é perigoso. Porque nós podemos ter a tendência a ser religiosos, por causa do nome, da denominação. Então a igreja, ela não pode estar presa ao seu nome, ela está presa ao seu Senhor. A igreja não está presa ao seu nome, a sua denominação. Ela está presa a quem? Ao seu Senhor. Agora ela submete a Deus. Amém? Enquanto o líder estiver na presença do Senhor, nós estamos na presença do Senhor. O dia que a renovada caminhar para um caminho diferente, aí nós podemos escolher outro caminho. Amém? Tá bom? Mas eu creio que não vai acontecer isso com a renovada na igreja. Assim eu não mover do Espírito. Vamos caminhar aqui. Hoje estou sendo mais participativo dos irmãos, para ficar aquele estudo bem pesado. Qualquer dúvida pode levantar a mão, tá, queridos? Então nós temos o conceito de apostasia, repetindo esse slide, e lá atrás, um outro estudo, abandono da fé também professado. No caso de 5 Tessalonicenses 2:3, sinal da possibilidade de Deus, rebelião contra Deus, catastrófica. Isso aqui vai acontecer já nos dias do surgimento do anticristo, revolta final contra a autoridade de Deus, está lá na tribulação, já com o anticristo governando. Cair da fé, se cair aqui é apostatar, tá? Aquilo que nós vemos no 1 Timóteo capítulo 4:1. É dar ouvidos a espíritos demônios, a doutrina de demônios. Se dar ouvidos aí é seguir, tá? Não é apenas ouvir, não, é ouvir, descer para o coração e praticar, ok? E aí, coloquei aí como prova disso, professão das igrejas falsas, e deixar a verdade e seguir, deixar a verdade e seguir a mentira, a expressão bíblica. Então, deixa a verdade e
e segue andando. Apóstolo. Ele estava na verdade, mas resolveu deixar esse ambiente. O idólatra, ele é um apóstolo ou alguém que caiu? Uma série deles. Idólatra. As igrejas idólatras, são igrejas apóstatas ou idólatras, são cristãos que caíram. Apóstatas. Porque idolatria passa a ser uma marca, uma doutrina. Amém? Passa a ser uma doutrina. Então ficou bem claro para os irmãos, né? Qual slide aí, Israel? Então, nos últimos tempos, né? Para os apóstolos, eles estavam vivendo o que, queridos? Nos últimos tempos. A gente aprende com os apóstolos o seguinte: a igreja sempre está vivendo os últimos tempos. O que diferencia o nosso tempo do tempo dos apóstolos? Vamos ver se vocês estão afiados. O que diferencia os tempos de hoje com os tempos dos apóstolos? Vamos lá. A evidência dos santos, certeza de proximidade de Cristo. Mais próximo, lá estava mais distante, agora está mais próximo. E quem mostra isso? Os símbolos. Bom, Deus chama Salomão e diz para ele o seguinte: ó, você não fez nada. E deixa eu ver, vou dar ao seu servo. Deus fala isso para Salomão: vou tirar o reino de você e vou dar ao seu servo. Por quê? Por que Deus fala isso para Salomão? Porque ele não cumpriu a vontade de Deus. Ele não seguiu plenamente os 20 primeiros anos foi fiel, construiu o templo, ali, mas casou com egípcios, e aí começou a desandar com a questão, da vida dele. Mas o que Deus disse para ele, ainda mais? Mas calma aí, Salomão, eu não vou tirar o reino todo. Eu vou deixar uma partinha para o seu filho. Aí quando ele morre, o que acontece? Jeroboão, que é o servo, herda. Não quer ele herda, né? Assume o governo da maior parte de Israel. Jeroboão fica uma partezinha pequena. Isso, Deus avisou isso para ele. Deus falou para ele isso. Davi avisou: se você não andar, avisou para Jeroboão. Mas por que eu quero dizer com isso, queridos? Começou bem, andou mal até próximo do final, depois ele se arrepende, mas escreve o Eclesiastes, e mostra que vai dar, que faria diferente. Só que não tem como a gente fazer diferente depois. Igreja do Senhor, não tem como fazer diferente depois, tem que fazer diferente agora. Depois que passar, não tem como mais voltar lá e fazer diferente. Aí já bagunçou tudo, o casamento já acabou, a fé já bagunçou, já andou com o espiritual com o que devia experimentar, já está vendo consequências que devia viver, e aí vai. Ok? Amém? Amém. Essa expressão deve ser tomada também de forma escatológica, final dos tempos, baseado nos apóstolos lá.